Boa noite, meus caros. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Eu queria nem rir com esse Boa noite. barulhinho aí, viu? Então Boa vamos lá. noite, tudo bom? Vamos lá, ó. Boa noite. Boa noite. Então vamos lá, que a gente parou na aula passada em mudança de base, né? A gente ia falar sobre mudança de base, certo? Hoje não tem tanta coisa para tratar não, mas vamos lá. Então o que que é a tal de mudança de base? A mudança de base nada mais é do que essa propriedade aqui, ó. Beleza? Em que você pode alterar a base de um logaritmo de uma base A para uma base C, mas aí você tem que verificar essa relação aqui, né? Quando você mudar o logaritmo de B da base A para a base C, aí você tem que dividir pelo logaritmo da base antiga pela base nova para que os resultados aqui coincidam, certo? Bom, como que a gente demonstra essa propriedade aí? Eu vou mostrar essa demonstração aqui, a que está no livro, que ela segue mais ou menos o mesmo tipo de raciocínio das demonstrações anteriores. Que é o quê? Você faz o logaritmo de b na base A igual a x, está aqui, certo? Você vai chamar o logaritmo de b na base C de y, também está aqui. E vai fazer o logaritmo de A na base C igual a z, está aqui também, certo? Aí a gente vai para isso. Se o logaritmo de b na base A é x, então é porque A elevado a x é igual a b. Se o logaritmo de b na base C é igual a y, então é porque c elevado a y é igual a b. E se o logaritmo de A na base C é igual a z, então é porque c elevado a z é igual a a. Beleza? Daí qual é a ideia? A ideia é você substituir A aqui, ó, certo? Substituir o A por C elevado a Z. Ao fazer isso, aí você obtém o quê? Que C elevado a Z elevado a X é igual a elevado a X. Não é isso? Bom, tendo essa igualdade aqui, nesse lado direito, nesse lado esquerdo, você tem potência de potência, você multiplica os expoentes. Então, de um lado você vai ter C elevado a Z vezes X igual a C elevado a Y, tá certo? Porque nessa sequência de igualdades que aparecem aqui, ó, o B é igual a C elevado a Y, né? Ainda. Tá aqui, ó. Certo? Então, se C elevado a Z vezes X é igual a C elevado a Y, então Z vezes X é igual a Y, e portanto você obtém isso daqui, ó. E aí nessa equaçãozinha aqui, ó, você tem que x é justamente o log de b na base A, y é o log de b na base C, e z é o log de A na base C. E aí você obtém essa relação. Beleza? Demonstração simples, né? Tranquilo? Bom, aqui seguem alguns exemplos de mudança de base. Calcular o log de 5 na base 3
Tem Oi. como você voltar a explicação? Não entendi muito bem ela. Eu A também. dedução? Não, do log AB igual a X, log C de B, aí na hora de pular para a segunda parte. Pronto, essa é a primeira parte. Então deixa eu escrever aqui. Deixa eu escrever. Eu vou fazer o seguinte, ó. Log na base A de B, eu vou chamar de X. Log de B na base C, eu vou chamar de Y. E o log de A na base C, eu vou chamar de Z. Beleza? Então, o que acontece? Ó? Dessa equação aqui, o que a gente tem? Que A elevado a X é igual a B. Dessa segunda aqui, a gente vai ter C elevado a Y igual a B. E dessa aqui, a gente vai ter C elevado a Z igual a A. Beleza? Sim ou não? Sim. Então, ó, dessas duas aqui, a gente vai tirar o quê? Que C elevado a Z elevado a X é igual a quem? A elevado a X, não é? Certo? Certo. Só que A elevado a X é B. E B é igual a C elevado a Z. C elevado a Y, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que C elevado a Z elevado a X é igual a C elevado a Y. E daqui eu tenho que C elevado a Z vezes X é igual a C elevado a Y. E dessa igualdade, o que a gente tem? Que Z vezes X é igual a Y. E, portanto, X é igual a quem? A Y dividido por Z. Só que quem é X? Aí voltando, né? Quem que é o X? É o log de B na base A. Y, quem é? Y é o log de B na base C. E Z é o log de A na base C. Certo? Daí a gente tem essa relação aqui, que é o que a gente estava querendo provar. Tá certo? Entendido agora? Entendido agora. Então, eu devia ter feito a conta logo assim, de primeira, né? Não, eu não entendi, porque foi só no log de A, log de C da base A, e porque eu não tinha entendido a ordem. Me confundi. Tá. Tá, tudo bem. Então, ó, aplicação direta aqui de mudança de base é você calcular o log de 5 na base 3 em termos de logaritmos na base 2. Ó. Beleza? Então, o que acontece aqui? Ó? O log de 5 na base 3, você pode calcular fazendo o quê? Pegando o logaritmo do 5 na base 2, e aí você tem que dividir pelo logaritmo da base antiga nessa base nova. Tá certo? Beleza? Log de 7 na base 2. Se você quiser calcular tudo em um logaritmo de base 10, é só fazer isso aqui, ó. Tá certo? Essa mudança de base, ela nos diz uma coisa, que é o seguinte, ó. Se você pudesse ter uma tabela com os logaritmos de vários números, certo? Digamos que você tem uma tabela que tem lá, na base 10, o logaritmo do 1, do 2, do 3, do 4, do 5 e por aí vai. Se você tem esses valores para os logaritmos, você vai ter os valores de logaritmos em basicamente qualquer outra base também.
certo? Porque digamos que você tem uma tabela que tem os logaritmos na base 2, certo? Mas aí você está precisando calcular um logaritmo em uma base 3. Então é só você mudar da base 3 para a base 2, né? Fazer esse quociente aqui e pronto. Tá certo? Então a mudança de base é boa nesse sentido também, né? Você não fica muito dependente da base que você vai usar para calcular logaritmos, porque se você precisar de um logaritmo na base 10, você muda para a base 10. Da base que você tiver, você muda para a base 10. Certo? Se você precisar do logaritmo numa base 3, você muda da base que você tiver para a base 3 e assim por diante. Beleza? Você não fica preso a uma determinada base em relação ao cálculo de logaritmos. Uma observação com relação à mudança de base é que uma outra forma de você tentar lembrar dela é esse aqui. Tá certo? Em que aqui você poderia até pensar assim, né? Aqui eu tenho a base C e tenho o logaritmando igual a C. Então, se você pensar nesses dois caras como se eles estivessem cancelando, né? Sei lá. Onde é que está a ferramentazinha aqui? Rapaz? Se você pensar nesse cara aqui, ó, cancelando com esse, o que é que está sobrando? O que sobraria é justamente, ó, o B como logaritmando e o A como sendo base, certo? Então, essa é Essa uma operação forma é que... permitida? Oi? Essa Não, operação é não, permitida para qualquer não, logaritmo? essa operação não é permitida, porque na verdade nem é uma operação aqui, certo? Eu estou dizendo é que você pode, para mentalizar e lembrar da propriedade, você pode imaginar como se isso daqui estivesse cancelando com isso e sobrando B como logaritmando e A como sendo base. Mas é só uma forma de pensar, isso não existe essa simplificação aqui não, certo? Beleza? Certo, certo, certo. Agora, claro que essas coisas aqui são só verdadeiras quando o A e o C são são positivos diferentes de um, né? E o B pode ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa positiva, né? Certo? Essa propriedade tem algumas consequências imediatas aí, como por exemplo essa aqui, ó. O que essa propriedade aqui está nos dizendo? Que se você trocar a ordem do logaritmando com a base, né, se os dois forem maiores do que zero e diferentes de um, se você trocar o logaritmando com a base, você inverte o logaritmo. Beleza? Então, por exemplo, você pode sempre dizer que log de 3 na base 2 é a mesma coisa que 1 sobre o log do 2 na base 3. Se você permutar esses dois caras aqui, ó, você inverte o logaritmo. Beleza? É o que essa propriedade está nos dizendo. E a dedução dela é bem simples, né? Qual é a ideia? Qual é a ideia aqui, ó? Você pega... Aqui está faltando um B, certo? Aqui está faltando B, ó. Falta uma letra B aqui. O logaritmo de B na base A, se você fizer a mudança de base para base B, certo? Já que a hipótese na propriedade é que o B também é maior do que 1, né? Ó, A e B são positivos diferentes de 1. Então, se o B é positivo diferente de 1, ele pode ser a base de um logaritmo, certo? Então, se eu mudar esse logaritmo aqui para a base B, eu vou ficar com o log de B na base B, e aqui embaixo eu vou ficar com o log de A na base B. Beleza? E log de B na base B vale 1. Tá certo? Então, bem simples, né? Uma outra propriedade
é a seguinte. É essa daqui que a gente já viu até na aula passada. Só que aqui o livro ele faz a demonstração de outra forma, que é a propriedade aqui, ó. Se você tem um expoente, se você tem A elevado a um certo expoente beta, esse beta ele sai do logaritmo dividindo. Beleza? Lembra ainda como é que faz? Do jeito que a gente fez na aula passada? Sim ou não? Complexo. Você que era multiplicando, professor. Complexo é na unidade que vem. Aqui é simples mesmo. Mas olha como é que o livro faz. Primeiro, né, que se o B for igual a 1, não tem o que fazer, né? Porque se B for igual a 1, o lado de cá é 0, isso daqui também é 0, né? Então, se vai ter 0 igual a 0, não tem nada, certo? Então, B igual a 1 não é um problema. Quando B é diferente de 1, aí o que acontece? Você pode permutar o B com essa base aqui, desde que você inverta o logaritmo, né? Foi a propriedade anterior? Sim ou não? Daí o que acontece é, quando você Paulo, fizer isso... Oi, esse beta aí é o expoente da base, no caso? é o expoente da base. Certo. Aí quando você permutar, então, a base e o B, então você vai inverter o logaritmo, aí você vai ficar com 1 sobre o log de A elevado a beta na base B. Aí aqui você vai usar a propriedade de que o expoente do logaritmando sai multiplicando o logaritmo, certo? É isso que ele está fazendo, ó. Que eu tenho log de B na base A elevado a beta, isso vai ser igual a 1 sobre o log na base B de A elevado a beta. Aí aqui eu vou usar aquela propriedade de que o expoente do logaritmando sai multiplicando. Vai ficar assim, ó, beta vezes o log de A na base B. Isso daqui eu vou escrever como sendo 1 sobre beta vezes 1 sobre o log de A na base B. E agora eu vou inverter aqui de novo, ó. Se eu permutar a base com o logaritmando, vai ficar assim, ó. 1 sobre beta vezes 1 sobre o quê? Vai ficar 1 sobre o log de B na base A. E aí, isso daqui é igual ao log de B na base A. Tá certo? Então, veja o que aconteceu, ó, que o expoente da base, ele saiu dividindo o logaritmo. Tranquilo? Né? Então, essa é uma forma de você fazer essa dedução, tá certo? E a dedução que a gente fez na aula passada, como é que foi? Eu vou fazer o log de B na base A elevado a beta, eu vou chamar isso aqui de x, e vou fazer também o log de B na base A, eu vou chamar isso aqui de y. Beleza? Daí o que a gente vai ter? Desta igualdade, a gente vai tirar aqui A elevado a beta elevado a x é igual a B. E dessa aqui a gente vai tirar o quê? Que A elevado a y é igual a B. Beleza? Da igualdade entre essas duas expressões aqui, né? Porque já que isso é igual a B e isso daqui também é igual a B, então essas duas coisas aqui são iguais, né? Então daqui a gente vai tirar aqui A elevado a beta x, que aqui também, né, eu vou usar o fato de que é uma potência de potência, então eu vou multiplicar os expoentes, tá certo?
Então, a elevado a beta-x é igual a elevado a y. E dessa igualdade aqui, a gente tem que beta vezes x é igual a y. Beleza? E dessa igualdade aqui, a gente vai tirar o quê? Quem é o x? Aqui, né? Então, veja que outra coisa que também a gente pode escrever antes, né? Isso daqui implica que o x é igual a 1 sobre beta vezes y. E daqui agora é só substituir, né? Quem que é o x, certo? E quem que é o y. A gente já tinha feito essa conta na aula passada, né? Beleza? É outra forma de deduzir aí. Compreendida aí a propriedade, né? Já tinha visto a aula passada, então, beleza. Aí agora vai seguir uma série de exercícios para a gente ter que fazer continhas aí, né? E vamos adiantando aqui, porque a gente tem algumas outras coisas para ver. Mas já deixo avisado o seguinte, ó, eu ainda vou selecionar as questões que vai estar na lista, né, de função exponencial e logarítmica, mas vocês já devem ter aprendido o suficiente a respeito da forma como eu escolho questões, que, por exemplo, questões como essa daqui, ó, por exemplo, são questões que certamente eu vou querer que vocês façam, né? Essas questões que tem muita letrinha aqui, certo? A gente está no curso de matemática, mas uma coisa que a gente mais mexe aqui é com letra, né? A gente tem, por exemplo, essa daqui, ó, simplificar essa expressão. Simplificar essa expressão aqui, certo? Olha essa questão 190 aqui, ó. Vai ter que interpretar o que ela está dizendo, né? Demonstre que a relação entre os logaritmos de dois números positivos e diferentes de 1 independe da base considerada. Então tem que interpretar o que é que ele está querendo dizer aqui e depois provar. Tem essa questão 191, 192. Diga aí. Na questão 189, esses log de A estão na base 10, né? Ali. Eu vou comentar sobre isso daqui a pouco. Mas, tá, vou comentar logo sobre isso, certo? Esses logaritmos aqui, onde não tem indicação de base, quer dizer o seguinte, ó, vamos falar sobre isso. Quando eu não indico qual é a base, é porque está implícito que a base é a base 10, certo? Toda vez que vocês verem aqui, ó, um logaritmo onde o log está escrito com L minúsculo, certo? E não tem indicação da base, a base é a base 10, beleza? Mas para a base 10, tem essa notação, e tem outras bases que têm notações especiais também. Por exemplo, ó, se a base do logaritmo for o número de Euler, certo? Esse númerozinho de Euler aqui, existe uma notação diferente para esse logaritmo, que é log com L maiúsculo, certo? Sem indicação da base. E tem uma outra também, que é o ln, certo? Isso aqui não é um I maiúsculo IN não, certo? Não é um IN não. É um L e um N, certo? Beleza? Que vem de logaritmo neperiano. Ok? Esse neperiano aqui vem de Napier, em homenagem a ele. Certo? Você pode pensar nisso aqui como sendo o logaritmo de Napier. L de logaritmo e o N de Napier. Eu acho que é John Napier.
Não me lembro agora se é isso. Mas enfim. Então tem essa notação especial aí, certo? Então, no caso de base 10, basta escrever log, tudo minúsculo, sem indicação de base. E no caso da base ser o número de Euler, você pode escrever apenas log com L maiúsculo ou escrever simplesmente ln. Essa é a notação mais comum. Certo? Vocês vão enjoar disso aqui no curso de cálculo 1. Aliás, durante o curso de matemática todo, vocês vão enjoar de ver isso aqui. Ó. Certo? Uma outra coisa com relação à notação, que eu vou aproveitar e comentar logo porque vai aparecer nos exercícios, é o seguinte. Ó. O que a gente quer dizer quando escreve isso aqui? Ó? Esse 2 aqui como expoente do log. Ele tá. Isso daqui é para dizer que é todo o logaritmo que está elevado ao quadrado. Beleza? Então, quando vocês se depararem com esse tipo de coisa, ó, uma determinada potência do logaritmo, você vai escrever essa potência em cima da palavra log. Como se fosse um expoente da palavra log, certo? Essa é uma notação, essa é uma coisa comum da gente fazer em funções em que ela tem um nome. Quer dizer, tem um nome assim, né? Na hora de a gente representar a função, você a representa por um nome. Como, por exemplo, log. Outro exemplo é quando a gente está trabalhando com funções trigonométricas. O seno, por exemplo. Se eu quiser fazer o seno elevado a um certo número alfa, eu coloco esse alfa como expoente da palavra seno, certo? O mesmo vai ocorrer no cosseno. Beleza? Na tangente. Tá certo? Na cotangente, na secante, na cossecante e por aí vai. Tranquilo? Então, nessas funções assim, ó, onde aparece uma palavrinha, né, na representação da função, o expoente, uma potência dessa função, você coloca esse expoente em cima da palavra. Tá certo? Beleza? É outra coisa que aparecer ao longo dos exercícios. Então, ó, com relação aos exercícios, vão pegando esse tipo de exercício assim, ó, e já vai fazendo, viu? Certo? Porque você já deve imaginar que é o tipo de exercício que eu gosto. Então, provavelmente vocês vão ser cobrados por eles, né? Certo? Ó, 194, 195, 196, 197. Só exercício bom aqui, certo? Eu estou marcando eles de amarelo aqui porque eu já, quando eu salvar, aí eu, na hora que for elaborar a lista, eu já pego eles aqui, certo? Mas façam todos esses. Tem mais, viu? Não acabou não. Ainda tem 201, ainda tem o 202, 203 e o melhor de todos, o 204. Beleza? Vocês demonstrarem essa propriedade aí. Vixe. Vocês vão fazer essa demonstração aí usando indução. Certo? Vocês Certo. olham para essa propriedade aí, primeira coisa que dá é o quê? Desespero. Desespero não, né? Você olha para ela assim, não deve ser um sentimento muito bom, né? O que dá. Mas é tranquila essa questão. Tá certo? Vocês começarem a desenvolver aí, vocês vão reparar que ela é de boa. Até porque, veja só, o que você tem aqui, ó, no log do 4 na base x?
Isso aqui é 2 ao quadrado, né? Sim. Então, você já vai ter o expoente do 2 descendo, vai ficar 2 vezes o log do 2 na base x. Vezes o log de 2 na base x, vai aparecer o log do 2, o quadrado do logaritmo do 2 na base x, né? Vai aparecer isso aqui, ó. Vai aparecer justamente esse cara, né? Não é isso? Aqui também, ó. Concorda? Aqui você tem 2 ao quadrado, aqui você tem 2 ao cubo. O que é que vai aparecer aqui embaixo? Vai aparecer 2 vezes 3 vezes logaritmo ao quadrado do 2 na base x. Sim ou não? O que é que vai aparecer aqui? Vai aparecer n vezes n menos 1 vezes n vezes o logaritmo ao quadrado do 2 na base x. Concorda? Então aqui vai aparecer 1 vezes 2, aqui vai aparecer 2 vezes 3, aqui vai aparecer... No próximo apareceria o quê? 3 vezes 4, depois apareceria 4 vezes 5 e assim por diante, tá certo? Concorda? Ah, não. E todo mundo aqui embaixo vai estar multiplicado justamente por esse carinha aqui, ó. Pessoal, eu não entendi por que eleva ao quadrado, Diga. porque seria log ao quadrado. Então, deixa eu fazer um passo aqui, ó. Vamos lá. O que que eu tenho ali? Deixa eu escrever aqui. Eu tenho log do 2 na base x vezes o log do 4 na base x. 1 sobre isso, certo? Isso aqui vai ser igual ao quê? A 1 sobre. O que que a gente tem aqui? Esse cara é a mesma coisa que log na base x de 2 ao quadrado. Concorda? Aí esse 2 aqui, ele vai sair, vai ficar isso. Aí vai ter esse cara vezes esse, ó. Aí você vai ficar com 2 vezes o logaritmo ao quadrado do 2 na base x, concorda? Né? Porque você não tem esse cara vezes ele mesmo. Concordamos. Pronto. Aí a mesma coisa nos outros casos, ó. Se você tem aqui 1 sobre o log do 4 na base x vezes o log de 8 na base x, vai ser o quê? Esse cara aqui é igual a 2 vezes o log do 2 na base x. Esse daqui vai ser igual a 3 vezes, né? Sim ou não? Sim. Porque 8 é 2 ao cubo, aí o 3 desce. Enfim, você vai obter isso aqui, ó. 2 vezes 3 vezes o log ao quadrado do 2 na base x. Não é isso? Captaram agora qual é a ideia? Aí quando você tem aqui, ó, log de 2 elevado a n menos 1 na base x vezes log de 2 elevado a n na base x, 1 sobre isso, o que que você vai ter? Você vai ficar com 1 sobre. Esse cara aqui vai ser igual a n menos 1 vezes o log, vai ficar isso aqui, né? N menos 1 vezes o log do 2 na base x. E nesse daqui vai ficar n vezes o log do 2 na base x. E aí esse cara vezes esse vai aparecer aqui, ó, o log ao quadrado do 2 na base x. E está faltando n aqui, né? Vai ficar então, ó, n menos 1 vezes n vezes o logaritmo ao quadrado, né? Beleza? Aí quando você somar todos esses caras, o que que você vai ter, ó? Você vai ter isso, ó, porque aqui eu posso escrever como sendo 1 sobre 1 vezes 2 vezes 1 sobre log ao quadrado
Aqui eu posso escrever como sendo 1 sobre 2 vezes 3 vezes 1 sobre log ao quadrado. E aqui também, escrever como sendo 1 sobre n menos 1 vezes n vezes 1 sobre log ao quadrado. Então veja que quando eu somar todo mundo, esse cara aqui é um fator comum. Aí eu vou, quando somar todo mundo, vai ficar assim, ó. Ficar 1 sobre 1 vezes 2, mais 1 sobre 2 vezes 3, mais 1 sobre 3 vezes 4, mais 1 sobre n menos 1 vezes n. Todos esses caras aqui vão estar multiplicados por 1 sobre o log ao quadrado do 2 na base x. Beleza? E aí o problema agora é o que acontece com isso aqui. E aí, para vocês concluírem, vocês vão usar a sugestão que está sendo dada aqui. Ó. Beleza? Tranquilo? Bom, seguindo aqui, então, o livro, vamos agora ao capítulo 4, função logarítmica. Aqui não tem lá muita coisa, né? A função logarítmica, ela vai ser a função lá desse modo, beleza? O domínio dela é reais positivos, certo? R mais asterisco. E o contradomínio R, né? Beleza? Então, essa é a função logarítmica. Essa função tem algumas propriedades. Quais são elas? A gente vai ter aí, primeiro, que ele vai provar aqui, né, inclusive, vai fazer a continha aqui, que a função logarítmica e a exponencial, ambas com a mesma base, certo? Uma é inversa da outra. Não é? Por quê? Por que uma é inversa da outra? Porque quando você faz essa composição aqui, ó, f composta com g aplicado em x vai ser f de g de x, que vai ser igual a log na base a de g de x, que é igual a log na base a de a elevado a x. Certo? E por que isso aqui vai dar x? Por que isso aqui vai dar x? Porque, primeiro, esse x aqui ele vai descer. A propriedade da potência, né? Exatamente. Esse expoente desce, Vai dar multiplicando log de A aqui. na base A, né? Exatamente. Vai ficar x vezes log de A na base A. E log de A na base A vale 1. Tá certo? Beleza? E a outra relação é aquela propriedade, né? De A elevado a log de x na base A é igual ao próprio x, né? Aí por isso que você vai ter que G composta com F também é identidade, né? Então, quando você faz essas composições, o resultado dá sempre identidade, é porque uma dessas funções é inversa da outra, né? Uma delas é inversa da outra. Beleza? Então, primeira observação é isso, né? Agora, claro que uma é inversa da outra, desde que você esteja considerando a mesma base, certo? Beleza? Vamos adiante. Segunda propriedade aqui. A segunda propriedade diz respeito ao crescimento e decrescimento da função logarítmica. A segunda, qual segunda? Essa parte aqui? Essa segunda. Isso. A G composta de F. Essa daqui é uma propriedade que a gente viu já na aula passada, inclusive, né? Quando a base do logaritmo que está no expoente é a mesma aqui, ó, isso aqui vale x. Que é basicamente por definição isso, certo? Porque como é que a gente definiu o logaritmo? Pode adiantar, eu já entendi já. Pronto. Eita, essa caneta caiu 2 vezes hoje. É mais um para pedir música no Fantástico. Se essa caneta não fosse cara, eu podia até derrubar ela de propósito aqui. Eu prefiro não ficar arriscando. Não, mas se derrubar de propósito não tem graça, professor. Tem que.
É, né? Tá tudo bem. Se ela cair sem querer e ela quebrar, pelo menos eu não me sinto culpado por ter feito de propósito, né? Vamos lá. Segunda coisa aqui. Quando a base do logaritmo é um número maior do que 1, a função logarítmica ela é crescente também, certo? Beleza? E quando a base está entre 0 e 1, ela vai ser decrescente. Certo? Isso é uma coisa que, inclusive, faz sentido, porque se a gente pensar na função logarítmica como inversa da exponencial, a gente ainda tem a seguinte coisa. Ó. Deixa eu desenhar melhor aqui. Que é o seguinte. Ó. Qual que é a relação entre o gráfico de uma função e da sua inversa? Qual é? Esses gráficos são simétricos em relação a essa bissetriz aqui, né? Não é isso? Sim ou não? Sim. Daí o que que acontece, ó? Se você tiver uma função f que é crescente, certo? Por exemplo, aqui tem uma função crescente, né? O que que acontece com o inverso dela? Vamos desenhar aqui o gráfico da inversa. O gráfico vai ficar assim, né? Vocês conseguem intuir, pelo menos, que se uma certa função é crescente e ela tem uma inversa, a inversa também é crescente? Pelo menos é o que a gente observa nesse trechinho aqui, né? Certo? Aqui, ó. Se f é crescente, a inversa também é. Beleza? Mesma coisa se fosse decrescente, ó. Se f fosse decrescente, vou pegar uma coisa assim. Tá aqui, o gráfico, um pequeno pedaço de gráfico de uma f aí decrescente. O que é que vai acontecer com o gráfico da inversa? Vou desenhar o gráfico da inversa aqui. O gráfico da inversa vai ter que passar por esse ponto aqui, passar ainda por esse aqui. Vai ser uma coisa assim, né? Deixa eu ver, ficou meio bagunçado, mas deixa eu apagar aqui as sobras. Então, o gráfico da inversa da função que está em amarelo vai ser essa função. O gráfico está vermelho. Não está muito igual, não está muito simétrico não, mas é só para entender a ideia também, né? Então veja que quando uma f é decrescente, se ela tem inversa, a inversa é decrescente também. Beleza? Tranquilo? Então, no caso da função da função logarítmica, o que que acontece? Ó? Se a base a é maior do que 1, a exponencial é crescente, né? Exponencial vai ser uma coisa assim. Não é isso? Vou desenhar aqui. Está de laranja. Então, esse é o gráfico da exponencial. O gráfico da função logarítmica, da log de x na base A, vai ser o quê? Vai ser o simétrico desse gráfico amarelo em relação a esse eixo, certo? Sim ou não? Como é que vai ficar esse gráfico? Então, primeira coisa, ó, a função logarítmica no 1, ela vale 0, né? Porque lembre-se, log de 1 é sempre 0 em qualquer base, né? Beleza?
E aí, se eu quiser espelhar, então, esse gráfico com relação a esse eixo, eu vou obter uma coisa assim. Certo? No Então, caso, esse que o senhor desenhou agora é um simétrico, não é, professor? É, exatamente. E esse desenho aqui é justamente o gráfico de Da log de função x na inversa? base A. Ah, Isso. Porque essa função aqui e essa daqui, uma não é o inverso da outra? sim, sim. Então, seus gráficos são simétricos com relação a essa bissetriz. Beleza? Então, veja que, inclusive, aqui, o que a gente está fazendo? Eu estou desenhando o gráfico da função logarítmica a partir do gráfico da exponencial. Aí, se, por exemplo, você acha que é mais fácil desenhar o gráfico da exponencial para depois obter o da logarítmica, você pode fazer isso, né? Desenha o da exponencial e depois reflete ele com relação a esse eixo, a essa bissetriz, para obter o gráfico do logaritmo. Tá certo? Pode ser, né? Sim ou não? Sim, senhor. Pronto. Então, isso aqui é quando a base é maior do que 1. Tá certo? E aqui, veja só, quando a base é maior do que 1, então, a exponencial ela é crescente, o logaritmo é crescente também. Ó. É claro que isso não é uma prova. Fazer esse desenho não é prova de que a função logarítmica é crescente quando A é maior do que 1, certo? A gente só está verificando geometricamente, visualmente, né, de que de fato isso está acontecendo, mas não é uma demonstração. Tá certo? Em matemática, desenho não prova nada, certo? Em geral, pelo menos. Ok? Não sei se alguém já tinha dito isso a vocês, mas guardem essa daí, certo? Você não prova, você não faz demonstração de afirmações em matemática com desenhos. Desenhos, no máximo, são úteis para ilustrar parte do seu argumento. Beleza? Para a pessoa entender melhor o que é que você está querendo dizer, você usa desenhos, mas o desenho por si só não prova nada. Beleza? Bom, vamos lá. Seguindo aqui ainda com relação aos gráficos, vamos considerar agora a base entre 0 e 1. Quando a base está entre 0 e 1, o gráfico típico da função exponencial é o quê? Vai ser uma coisa assim, né? Eita, que foi bonito aqui. Certo? Vou destacar ele aqui de laranja. Não é esse o gráfico típico da função exponencial quando a base está entre 0 e 1? Ele é decrescente, né? É decrescente, tem esse comportamento aí. Ele sempre vai passar nesse ponto, que é o ponto de coordenada 0, 1, certo? Como é que vai ficar agora o gráfico da função logarítmica com base entre 0 e 1, que é o gráfico de e elevado a x, né? E o gráfico de log de x na base A com a base entre 0 e 1, como é que vai ficar? Qual que é a reflexão desse gráfico amarelo em relação a essa bissetriz? E Vai aí, hein? ser o log de x na base A. Então, mas como é que vai ficar o desenho? Não tem como mostrar, É, né? não tem como Vai dizer vindo primeiro para o quarto quadrante, pessoal? do primeiro para o quarto. É, ou do quarto para o primeiro também, né? Assim, vindo assim. Ó. Que eu acho que é meio que o que você quis dizer, né? De vir do primeiro para o quarto quadrante, né? Não é isso aqui? Ou desculpe, né? Acho que ficou estranho aqui Isso. esse desenho. Não, ficou estranho esse desenho, com certeza não é esse, né? Foi mal.
Esse era o desenho do logaritmo do log de x na base A mesmo, né? Vamos fazer aqui, porque agora até eu buguei aqui. Peraí, vamos pegar ó, esse ponto aqui e vamos refletir ele com relação à bissetriz, né? Quando eu refletir esse cara, eu vou Professor, eu obter acho que ele esse... fica no terceiro e quarto quadrante, não? Just... Vai ser o primeiro e o quarto ainda. Aqui, ó, esse ponto aqui ele vai ser refletido nesse cara aqui, certo? Esse daqui já está refletido nesse. E aí eu vou pegar um outro ponto, sei lá, pegar esse ponto aqui. Aí esse ponto ele vai ser refletido onde? Ele vai ser refletido em algo aqui, assim. Tá? Pega essa distância igual a essa daqui. Tá por ali, ó. Até eu buguei. Ai, ai. Vamos lá. Então, tendo agora esses pontos de referência aí, a gente vai ter, ó, e o gráfico do logaritmo vai passar por esse ponto e por esse ponto. Então, ele vai ser assim, ó. Que viagem que eu fiz ali, hein? Vai ser isso aqui, ó. Né? Agora sim você tem uma, uma simetria em relação à bissetriz, né? E não, meu Deus, como é que eu escrevi isso São daqui, hein? parecidinhos. Hã? São bem parecidas as imagens. São, mas são mesmo. Não tem nenhum problema. Certo? E aí note mais uma vez, ó, que se essa daqui é decrescente, essa daqui também é, né? Beleza? Então veja aí, ó, geometricamente a gente está percebendo que quando um é crescente, a outra também é, quando um é decrescente, a outra também é, e por aí vai. Tá certo? Beleza? Bom, aqui ele está fazendo a conta, né, do porquê que, de fato, a logarítmica é uma função crescente quando A é maior do que 1 e decrescente quando A é maior, A está entre 0 e 1. Aqui, por que que é verdade que o logaritmo é uma função crescente quando A é maior do que 1? Então, ó, considere A maior do que 1, certo? E aí vamos pegar x1 e x2 de modo que x2 é maior do que x1. Então, a gente quer provar que log de x2 é maior do que log de x1 na base A. E aí por que que isso é verdade? Ó? Porque se isso aqui é verdade, isso daqui vai ser também por quê? Porque x2 é igual a A elevado a log de x2 na base A. Beleza? E x1 é igual a isso daqui. Então, se essa desigualdade aqui é verdadeira, então essa daqui vai ser. Beleza? Tranquilo? Mas aí o que acontece? Ó? Eu tenho aqui agora uma exponencial maior do que outra, certo? Onde a base é maior do que 1. E aí tem aquele teorema, um dos teoremas lá do capítulo, em um dos capítulos que a gente viu aula passada, dizia o quê? Que quando a base é maior do que 1, a elevado a alguma coisa, a elevado a x é maior do que a elevado a y, se e somente se x é maior do que y, né? Lembram desse resultado? É esse teorema 2 aqui, ó. Então, se essa exponencial é maior do que essa e a base é maior do que 1, então é porque esse expoente é maior do que esse expoente aqui. Aí você conclui isso. Então, conclusão. Se isso daqui for verdade, então isso daqui também é. Ou seja, o logaritmo está preservando essa desigualdade aqui, ó, quando a base é maior do que 1. Então, ela é uma função crescente. E de maneira análoga, você prova que quando A está entre 0 e 1, ela é decrescente, porque no caso da base estar entre 0 e 1,
O que a gente vai ter é o seguinte, que se é verdade essa desigualdade entre essas duas exponenciais, então a desigualdade entre os expoentes fica ao contrário, né? Quando a base está entre 0 e 1. É o mesmo teorema, só que agora não vai ser o teorema 8, acho que vai ser o teorema, deixa eu ver se ele menciona aqui. O teorema 8 não, né? O teorema 2. Mas é alguma coisa por ali, certo? Essa desigualdade aqui fica ao contrário quando a base está entre 0 e 1. Tá certo? Então a conclusão é que quando a base é maior do que 1, o logaritmo é crescente, quando a base está entre 0 e 1, ele é decrescente. Beleza? Então por isso que, ó, por exemplo, se o 4 é maior do que o 2, então log do 4 na base 2 tem que ser maior do que o log do 2 na base 2, né? Se eu passar o mesmo logaritmo, se eu passar o logaritmo na mesma base dos dois lados, né, a desigualdade aqui é preservada porque eu estou considerando uma base maior do que 1. Quando a base é menor do que 1, positivo menor do que 1, aí a desigualdade inverte, ó. Certo? 8 é maior do que 2, mas o log do 8 é menor do que o log do 2 na base meio. Certo? A desigualdade ficou invertida porque a base é um número entre 0 e 1. Tranquilo? Tranquilo, professor. Pronto. Então, no prosseguimento aqui, a imagem da função logarítmica é claro que vai ser R, né? Porque se a função logarítmica é a inversa da exponencial, e a gente está pensando na exponencial como uma função de R em R mais asterisco, né? Para poder ser objetiva. Então, se o log é a inversa, então ela vai ter que ser uma função de R mais em R, que também é bijetiva, e, portanto, a imagem é R, né? Tá certo? Sim, senhor. Pronto. Com relação ao gráfico, o que ele vai comentar aqui, basicamente, são as coisas que eu já comentei antes, mas tem uns detalhezinhos a mais aqui, que é, por exemplo, primeira coisa, o gráfico da função logarítmica sempre estará do lado direito do eixo x. Certo? Sempre. Por quê? Porque ela sempre vai ser não negativa? Não exatamente. Não por isso. Porque ela pode ser negativa, né? O que acontece é que o domínio é o conjunto dos números reais positivos, né? Então, só existe gráfico para ela a partir de x positivo, né? Para x negativo não existe log de x, né? Entendi. Nem no zero e nem para x negativo, tá certo? Então, por isso que ela vai estar sempre do lado direito do eixo y, que é x maior que zero. Segunda coisa aqui, ela sempre vai cortar o eixo x no ponto de abscissa 1. Por quê? Porque log de 1 sempre vale zero. É isso aqui. Beleza? Em qualquer base. Que mais? Se A for maior do que 1, a função é crescente. Se está entre 0 e 1, ela é decrescente. Tá certo? O que a gente já viu antes. 4. O gráfico da função logarítmica. O gráfico é simétrico em relação à bissetriz. Ele é o simétrico da função exponencial com relação a essa bissetriz aí, né? Certo? Agora é o simétrico da função exponencial com a mesma base do logaritmo, certo? E aí, tipicamente, como ele coloca aqui, quando A é maior do que 1, aqui você tem o gráfico da exponencial e do logaritmo. E quando A está entre 0 e 1, tipicamente o gráfico vai ser uma coisa assim, ó. Beleza? Que nem a gente já tinha desenhado aqui, ó. Aqui é o desenho para base entre 0 e 1. Diga aí. Por que A não pode ser negativo mesmo?
Por que que A não pode ser negativo? Porque essa expressão aqui, lembre-se, essa expressão aqui, ó, ela só vai estar sempre bem definida quando A é positivo. Porque lembra que eu falei que por que que a gente, em geral, não faz potência real? Aliás, não faz nem potência racional quando a base é negativa. Porque você tem esse tipo de problema, né? Se o x for, por exemplo, meio, isso daqui já não é um número real. Beleza? Agora, claro, se o expoente for um número natural ou um número inteiro, faz sentido você fazer potência de número negativo. Mas quando você está falando em expoente sendo número racional ou real, certo? Aí já não faz muito sentido você considerar base negativa, porque você sempre pode ter algum problema. Sempre tem problema. Então, para ficar bem definida essa expressão aqui, a gente toma sempre a positivo. Tá certo? Tá certo. Para evitar problemas. Mesma coisa também não perguntou, mas podia dizer, por que que não faz A igual a zero? Por que que o A não pode ser maior ou igual a zero? Porque no zero também tem problema, né? Porque se a base puder ser o número zero, isso daqui não fica bem definido se o x for negativo, né? Sim, senhor. Tá certo? É por essa razão. Compreendido aí, Jonathan? Sim, senhor. E daí o que que acontece? Como a gente está definindo o logaritmo a partir dessa equação aqui, né? A gente está definindo o logaritmo como sendo justamente o valor do x que resolve essa igualdade, então só faz sentido falar em logaritmo quando a base é um número positivo diferente de 1, né? Certo? E outra coisa também, né? Por que que a gente faz o a diferente de 1? A gente faz a diferente de 1 para que isso aqui não seja constante, né? Tá certo? Então, logaritmo é uma coisa que só faz sentido com a positivo diferente de 1. Beleza? Certo? Certo, professor. Pronto. Então, aqui só tá alguns exemplos, né, de função, gráfico de função logarítmica. Vai seguir aqui um monte de exercícios e aí vamos adiantar aqui para ver o que que tem mais de teorias. De teoria. A gente tem aí equações exponenciais e logarítmicas. O que que a gente vai ter de equações exponenciais e logarítmicas? O que a gente vai ter agora é que a gente sabe resolver esse tipo de equação, né? Tá certo? Como é que você resolve essa equação aqui? A elevado a x igual a b. Qual é a solução para essa equação? X igual a log de b na base A. Pronto. Beleza? Então, se você quer resolver, por exemplo, a equação aqui, qual é a solução desta equação? Log de 2 na base 3? Exatamente, certo? Lembre-se que base da exponencial vai ser a base do logaritmo, certo? Ok? Então Seria vai o ser o log contrário. do 3. O x aqui vai ser o log do 3 na base 2. Ele falou log de 3 na base 2 ou falou o contrário? Eu acho que eu falei o contrário, professor. Vixe, então, tá vendo? Meu ouvido nem ouviu você falar o contrário, de tão certo que já tá na minha cabeça que é log de 3 na base 2 que eu nem vi, nem percebi. Ah, Mas enfim, é porque eu. Ah, é isso aí. certo? Então, alguém pode estar dizendo, tá vendo? Presta atenção no que a gente está dizendo? É porque eu realmente dei... Enfim, vamos lá.
Como é que resolve essa equação aqui? Então você sabe que esse expoente, ele vai ser o quê? Ele vai ser o log do 3 na base 5, não é? Deixa eu escrever aqui. Então tenho aí, ó, 5 elevado a 2x menos 3 igual a 3. Então, isso vai nos dar que 2x menos 3 é igual ao log na base 5 do 3. E aí, portanto, ó, x vai ser igual ao quê? X vai ser o log do 3 na base 5 mais 3, tudo isso aqui dividido por 2, não é isso? Sim, senhor. Beleza? Outra forma de a gente resolver isso é a seguinte: você passa o log na base 5 dos dois lados. Tá certo? Porque aí o que acontece? Esse expoente aqui, ele vai descer multiplicando, certo? E log de 5 na base 5 vale 1. Aí a gente vai chegar nessa equação aqui. Certo? 2x menos 3 igual a log de 3 na base 5. E aí isola o x, pronto. Tá certo? Tem um outro jeito de fazer, que é o jeito como o livro vai fazer, que eu vou mostrar aqui, que é assim, ó. Veja como é que o livro está fazendo. Ele está escrevendo 5 elevado a 2x menos 3. Ele está escrevendo como sendo 5 elevado a 2x dividido por 5 ao cubo, certo? E do lado de cá ele apenas repetiu, né? Beleza? Isso daqui, ele passou então, ó, o 5 ao cubo, que é 125, ele passou multiplicando 3. 3 vezes 125 é 375. Tá certo? E o 5 elevado a 2x é a mesma coisa que 25 elevado a x. Não é? Porque 5 elevado a 2x, você tem aí um produto, né, no expoente. Então, você pode reescrever isso daí como sendo uma potência de potência. Então, você pode escrever isso aqui como sendo 5 ao quadrado elevado a x, que é 25 elevado a x. E aí ele fez o quê? Bom, se 25 elevado a x é igual a 375, então x é igual a log de 375 na base 25. Aí alguém pode estar se perguntando assim, ué, e o resultado vai ficar então diferente do que o professor fez, né? Porque eu fiz e deu isso aqui, ó. Aí vamos fazer uma continha aqui, ó. O que é o log na base 25 de 375? Vai ser o mesmo que log, quem que é o 25? É 5 ao quadrado, né? E 375 é 3 vezes 125, que é 3 vezes 5 ao cubo. Então, vou botar assim, ó, 5 ao cubo vezes... Então, assim, 3 vezes 5 ao cubo. Certo? Daí, o que que acontece, ó? A gente vai usar as propriedades, né? O que que me dá esse expoente na base aqui? O que que eu posso dizer? Esse expoente ele vai sair Vai ser um dividindo o meio, né? logaritmo. Isso, vai ser 1 meio vezes o log na base 5 de 3 vezes 5 ao cubo. Que propriedade eu uso agora? Aqui eu tenho um logaritmo de produto. Pode O utilizar log do o logaritmo produto vai ser a soma dos logaritmos. Então vai ficar ó, log na base 5 do 3 mais o log na base 5 de 5 ao cubo. Log do produto é soma dos logs.
certo? E aí, nesse cara aqui, eu vou usar o quê? Que esse expoente ele desce multiplicando o logaritmo, né? Então, ficar com 1/2 que multiplica o log do 3 na base 5, mais 3 que multiplica log de 5 na base 5, né? Que vale 1. Então, isso aqui vai nos dar o quê? 1/2 do log do 3 na base 5, mais 3, sim ou não? E aí? Não é a mesma coisa? Multiplicar por meio ou dividir por 2 é a mesma coisa, né? Para início de conversa. Certo? Então veja que parece até que eu cheguei numa resposta diferente, mas na verdade não, né? Tá certo? Sim, senhor. Pronto, então, Professor. seguindo, diga. Uma dúvida só rápida. No caso, por que foi colocado que... Porque eu não consegui compreender mesmo. O 5 elevado a 2x sobre 5/3 é igual a 3. 5 elevado a terceira. Por causa disso aqui, ó. Você não tem uma subtração aqui no expoente? Sim, sim. Então, isso é a mesma coisa que 5 elevado a 2x vezes 5. Primeiro, né? Você poderia escrever assim, né? Aí, invertido, isso dá... Isso, exatamente, certo? Mas como é uma subtração aqui, é porque, na verdade, o que você tem é uma divisão, né? É uma das propriedades, né? Quando você tem a elevado a x dividido por a elevado a y, isso não é a elevado a x menos y? Ah, sim. É isso que ele usou, certo? E aí, se isso daqui é igual a 3, então isso daqui é igual a 3. Beleza? E a outra coisa que foi usada é, isso daqui é potência de potência, né? Eu posso escrever como sendo 5 ao quadrado elevado a x. Por isso que ele escreveu 25 elevado a x em cima, Tudo né? bem. Isso aí eu entendi. Beleza? Obrigado, professor. Então, prosseguindo aqui. Esses probleminhas aqui, ó, 226, que fala sobre esse negócio de cultura de bactéria, não sei o quê. Esse outro problema aqui de substância radioativa, lei de decaimento de Newton, aliás, lei de decaimento do rádio aqui. Acho que tem também lei de decaimento de Newton para temperatura. Esse tipo de problema eu vou tratar separado depois, certo? Vamos nos ater aqui a outras questões. E reparem aqui, olha a notação aparecendo aqui, ó, ln de 2. Aquilo que eu tinha comentado a respeito de notações, né? O que é o ln? Ele é o logaritmo da base E, certo? É o número de Euler. Por isso que eu tinha comentado logo sobre isso, porque vai aparecer, né? Pô, então, vamos lá. Equações logarítmicas. Como é que a gente resolve equações logarítmicas? Então, primeiro tipo de equação é essa aqui, ó. Como é que a gente resolve? Se você tem dois logaritmos na mesma base, né? Se eles são iguais, é porque esses caras que estão aqui dentro, eles são iguais, né? Beleza? Sim ou não? Sim, senhor. E uma coisa que tem que ser observada é que, além desses caras serem iguais, você precisa de que restrição? Que o que está dentro do logaritmo sempre tem que ser um número positivo, certo? Então, além de f de x e g de x serem positivos, os dois, né, vão ser iguais. Isso é uma coisa que tem que ser considerada também. Tá certo? É por isso que ele fala aqui, ó. Se o log de f de x na base A é igual ao log de g de x na base A, então g de x e f de x são iguais e positivos. Tá certo? Beleza? Aí por que está sendo enfatizado isso? Porque se você quer resolver uma equação como essa daqui, ó, simples, né? A equação. Concorda?
Está dizendo aqui que o log de 3x menos 5 na base 2 é igual a o log do 7 na base 2, então você tem que ter esse cara igual a esse, certo? Mas tem que ter também que o 3x menos 5 tem que ser maior do que 7, né? Você tem que ter esse tipo de cuidado. Beleza? Que não causa problemas nessa equação aqui, em particular. Mas pode ter em alguma outra. Tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque você poderia topar com uma situação em que, por exemplo, você consegue calcular x de modo que a igualdade é verdadeira, mas para aquele valor de x, essa expressão aqui não é positiva. Certo? Está compreendendo qual é o problema que pode aparecer? Não é o problema, não aparece esse problema aqui, mas é o tipo de situação que pode ocorrer. Beleza? Se acontecesse de você ter um valor de x de modo que isso daqui é igual a isso, mas para esse mesmo valor de x, esse cara aqui fosse negativo, aí o que você diria? Aí o que a gente teria? Você teria uma equação que não tem solução, né? Conjunto vazio, né? Exatamente, aí seria ter conjunto vazio. Beleza? Sim, senhor. Tranquilo? Então vamos prosseguir aqui. Então é uma coisa que tem que ser observada também. Dando prosseguimento aqui, vamos ver o outro tipo de equação. Essa aqui. E aí? Como é que você resolve esse tipo de equação? Esse tipo de equação, se o log de f de x na base a é igual a alfa, é porque a elevado a alfa é igual a f de x. Sim ou não? Aí um exemplozinho. Aí um exemplo é você ter esse aqui, ó. Se o log de 3x mais 1 é igual a 4 na base 2, significa dizer que 3x mais 1 é igual a 2 elevado à quarta potência, que é 16. Então, 3x mais 1 é igual a 16. Então, o 3x vai ser igual a 15. X vai ser igual a 5. É o que ele fez aqui embaixo. Tá certo? Se o log é igual a 4, então a gente tem isso daqui, e portanto 3x é igual a 15, portanto x é igual a 5. Beleza? Então, é um tipo de equação que não tem nenhum mistério, né? Resolver isso aqui. Beleza? Agora a gente tem equações em que aparece incógnita, você vai ter que fazer o uso de uma incógnita auxiliar. Por exemplo, se você quer resolver uma equação como essa daqui, ó. Tá certo? Nessa equação aqui, a gente faz o quê? Você chama o log de x na base 2 por uma letra. Tá certo? Porque aí você vai acabar obtendo o quê? Se você fizer log de x na base 2 igual a y, como ele indica aqui, por exemplo, então esta sua equação aqui, ela vira esta equação de segundo grau aqui, ó. Aí essa equação de segundo grau você resolve, tá certo? E aí, a partir dessas soluções aqui, y igual a 2 e y igual a 1, você vai tentar encontrar o x. Beleza? Aí, por exemplo, quando y é igual a 2, você vai ter que resolver a equação log de x na base 2 igual a 2, o que vai nos dar x igual a 4. E na outra equação, quando y é igual a menos 1, Não seria mais fácil utilizar a propriedade, não, da Qual propriedade? potenciação do primeiro logaritmo, porque ficaria duas vezes o log de x na base 2 menos o log de x na base 2.
Aí Você está daria log de falando, x na base 2 igual a você tá igual a falando 2. esse expoente DC. Isso. Mas aí é onde tem que ter o cuidado. Ó. Esse 2 aqui, ele é expoente de todo o logaritmo e não do logaritmando. É por isso que está Ah, tá sendo usado o parêntese aqui, tá vendo? Que vem entendi. daqui, ó. Por isso que ele estava Quando a log gente de 2, né? isso, quando a gente escreve o expoente em cima da palavra log, esse expoente ele não é expoente do logaritmando não, certo? Ele é expoente de todo o logaritmo. Ele é isso daqui, Beleza, beleza? Pronto. tranquilo. Mas é normal justamente ter essa dúvida, né? Você olha assim, se o 2 pudesse descer ali, acabou, né? Matava tranquilo essa questão, né? Estava resolvido. Isso. Então, se você se deparar, por exemplo, com isso aqui, aí essa seria uma equação que não precisa de incógnita auxiliar, né? Porque se o 2 é expoente do x aqui, aí você teria duas vezes o log de x na base 2 menos log de x na base 2, aí sim, né? Simplificando, você teria isso. E, portanto, x igual a 4, não é? Por que x é igual a 4 Correto. aqui? Porque se o log de x na base 2 é igual a 2, então é porque x é igual a 2 ao quadrado, onde isso é a base. Beleza? Sim, senhor. Pronto. Então esse é um outro tipo de equação, né? Bom, seguindo, aí vai ter um monte de equações aqui para vocês resolverem, certo? Como essas belezinhas assim, ó. Essas questões aqui são muito massa. Olha para isso aqui. Me diz que não dói logo o olho quando você olha para isso aqui. Sim, Chega a dar senhor. uma dor chega a dar uma dor no coração, né? Mas é Teve uma simples prova parece resolver. essa, mas eu pulo. Sim, nem tem que fazer. É, né? E essa daqui? Se sobrar tempo, aí eu volto e tento ver, mas de primeira Ah, assim eu. então vá treinando, porque vai precisar de tempo então, viu? Mas olha, veja Olha, você, mas olha essa daqui, ó. Quando você olha para essa equação aqui, repare que eu tenho dois logaritmos numa mesma base, ó. Eu só preciso igualar quem aqui? Ah, o que está na base 2. Isso. Então você vai ter esse cara igual a esse aqui. Tá certo? Agora, tem que ter um cuidado aqui. Qual é? A equação do segundo grau dentro do parênteses? E o que mais? a gente tem que estudar, Isso aqui tem que ser positivo, né? tem que ser Ah, sim, positivo. sim. Porque ele está dentro de um logaritmo. E o que mais? Log de 2, log de alguma coisa na base 2 igual a 2 é igual a essa coisa. Isso É igual aqui, a essa base. todo esse logaritmo aqui, ele também tem que ser positivo, né? Sim, senhor. Xixi. E quando é que esse logaritmo aqui vai ser positivo? Quando ele for Quando, maior ou diferente de 1? Maior e diferente de 1. Exatamente, certo? quando a Quando ele equação for do segundo maior, grau aí, quando, coloca. quando o que está aqui dentro for maior do que 1. E se o que está aqui dentro é maior do que 1, automaticamente já é maior do que 0, né? Então, a única coisa que você precisa se preocupar é isso daqui tem que ser maior do que 1, concorda? Para que esse logaritmo aqui seja positivo, beleza? E aí sim você parte para a igualdade, né? Entre esse cara ser igual a esse aqui. Tá certo? Certo. Então veja que esse é o tipo de situação em que você pode ter aquele problema que eu mencionei, que é os valores de x para os quais isso daqui é igual a 2,
podem ser os valores de x para os quais isso daqui não é maior do que 1. Está compreendendo? Então, você tem que ter, de qualquer forma, com esses dois cuidados nessa equação aqui, para você ter certeza de que ela é uma equação que tem solução. Tá certo? Então, recapitulando, isso aqui tem que ser maior do que 1 para que este logaritmo aqui seja positivo, certo? E aí, né, tendo esse cuidado, você tem que ter esse logaritmo igual a 2. Beleza? E só recapitulando ainda também, por que isso aqui tem que ser positivo? Porque essa expressão também está dentro de um logaritmo, certo? Beleza? Sim ou não? Sim. Então, apesar da equação não ser complicada, ela requer cuidados, né? Tá certo? Bom, prosseguindo, a gente vai chegar em equações exponenciais também, né? Eu acho, deixa eu ver aqui. As equações exponenciais. Menino, tanto exercício é esse? Chega logo. Ah, tá. Chegou em inequações e exponenciais e logarítmicas. Quais são os tipos de inequações que podem aparecer? Mas de qualquer forma, ó, em relação a inequações, o que é que você vai ter que usar? Você sempre vai ter que usar o fato de que função exponencial e logarítmica são funções crescentes, né? Tá certo? Então, por exemplo, ó, se você quer resolver uma equação como essa, uma inequação como essa daqui, você vai fazer o quê? Se você tiver uma base maior do que 1, então se você passar logaritmo dos dois lados dessa desigualdade, a desigualdade vai ser preservada, tá certo? Se você estiver considerando uma base entre 0 e 1 e passar o logaritmo dos dois lados dessa desigualdade, a desigualdade vai inverter. Tá certo? É isso que você vai usar. Mesma coisa aqui, ó. Se a desigualdade é essa, quando a base é maior do que 1, se passar log dos dois lados, a desigualdade se mantém. Certo? Beleza? E quando a base está entre 0 e 1, a desigualdade inverte. Quando você passa logaritmo dos dois lados. Beleza? Então, se você quer, sei lá, resolver uma inequação do tipo 2 elevado a x maior do que 5, como é que você pode resolver isso? Eu posso passar logaritmo na base 2, nos dois lados. A desigualdade se mantém por quê? Por que essa desigualdade continua? Porque o A é maior que... Isso, porque a base é maior do que 1. Beleza? E aí, do lado de cá, o que você tem? Isso vai dar x, né? Porque vai ficar... Esse x vai descer multiplicando. E log de 2 na base 2 vale 1. Então, isso aqui vai dar x. Então, ó, para você ter 2 elevado a x maior do que 5, basta que x seja maior do que o logaritmo do 5 na base 2. Beleza? Se a minha equação fosse essa aqui, ó, fosse 1 meio elevado a x maior do que 5, o que é que você faria? Vamos botar assim, vou botar 2 terços. Certo? Como é que resolve essa? Você pode pegar e passar dos dois lados um logaritmo com essa mesma base, né? Só que o que acontece?
que acontece? O que vai acontecer com essa desigualdade aqui? Ela vai continuar assim ou ela inverte? Ela inverteria, professor? Ela inverte. Por que que ela inverte? Porque a base está entre 0 e 1. Beleza? Porque Entendi. lembre-se, quando a base de um logaritmo está entre 0 e 1, ela é uma função crescente. Função crescente vai pegar uma certa desigualdade e vai inverter essa desigualdade. Tá certo? Claro, se você manter esse cara do lado direito e esse cara do lado esquerdo, desculpe, se manter esse cara do lado esquerdo e esse do lado direito, então você inverte a desigualdade, né? Beleza? Porque aqui ó, a base está entre 0 e 1. E aí o que acontece? Desse lado aqui, o resultado é x. Né? E aqui continua sendo isso daí, certo? O log do 5 na base 2/3. Compreendido? Então, é isso que você vai usar para resolver inequações logarítmicas. Beleza? Tranquilo? A gente vai ter um capítulo só de inequações, né? Antes da matéria acabar. Não entendi. Não lembro que você uma vez falou que a gente ia ter uma parte da disciplina só para falar de inequações e dos tipos de inequações, etc. Ainda vai. Ah, é verdade, né? Eu tinha dito isso e eu acabei nem falando de inequações. Mas eu acabei falando, né, sobre inequação. Inequação Não, quando a gente ia para linear. inequações, a gente via uma parte de inequações, mas a gente não viu inequações como um todo ainda. Tipo, o que pode, o Ah, que tá, não tá, pode tá, tá. fazer, desse tipo de coisa. Tá, é porque de certa forma a gente vai tá vendo. Eu tinha dito isso, mas de fato eu acho que não precisa ter uma aula própria para inequações, porque se você observar bem, quando a gente vê inequação quadrática, por exemplo, inequação exponencial, inequação logarítmica, o que a gente está vendo é que a resolução de inequações depende do tipo dos tipos de funções que estão envolvidas, né? Certo? Exato. A depender do que está em questão lá na desigualdade, na inequação, você tem os cuidados que precisam ser tomados lá, né? Por exemplo, para esse tipo de inequação aqui, ó. Para esse tipo. Quais são os cuidados que você tem que ter? Qual é o cuidado? Você olhar para a base e saber se ela é maior do que 1 ou está entre 0 e 1, né? Se ela for maior do que 1, para esse logaritmo ser maior do que esse, basta você ter esse cara maior do que esse, não é isso? Porque quando a base é maior do que 1, o logaritmo é crescente. Concorda? Mas tem outros cuidados que você precisa ter também, né? Esse cara tem que ser maior do que esse e ambos têm que ser positivos, né? Por estarem dentro de logaritmos. Então, esse cara tem que ser positivo e esse tem que ser maior do que ele. Então, automaticamente, f de x maior do que g de x e g de x maior do que zero já vai implicar f de x maior do que zero, né? Então, quando a é maior do que 1, basta você ter esse cara maior do que esse e esse aqui maior do que zero. Por isso que o livro vai escrever isso aqui, ó. Quando a é maior do que 1, você só precisa ter essas duas desigualdades aqui. Beleza? Ok. Então, eu acho que está dando para notar que resolver inequações logarítmicas, em geral, você vai acabar sempre tendo que resolver pelo menos duas inequações, né? Uma que é da comparação entre os logaritmandos, por exemplo, essa daqui, ó. Aqui resulta da comparação entre os logaritmandos, e vai ter essa outra aqui, que é a restrição, né? De que o que está dentro do logaritmo tem que ser uma coisa positiva. Concorda?
Vai lá, Cristóvão. Já é 8h25. 8h25, né? Já está na hora de terminar a aula, né? Aí deixa eu só ver aqui se tem mais alguma coisa que mereça comentário. Acho que não. Talvez tenha esse tipo de equação. Aqui não está escrito errado não, viu? O que ele está querendo dizer com isso é que o tipo de inequação aqui é log de alguma coisa na base A maior ou menor do que um número. Como é que você resolve isso? Basicamente isso aqui, ó. Se o log de f de x na base A é maior do que k, então basta você ter isso daqui quando a base é maior do que 1. E isso daqui quando a base está entre 0 e 1. É a Diga mesma aí, coisa Jonathan. que diferente, né, professor? O quê? Esse símbolo é equivalente ao símbolo de diferente, né? Em computação, a depender da linguagem que você usa, você coloca o símbolo de menor e maior juntos para indicar diferente, né? Porque, tipo assim, o que é que me faria usar esse símbolo ao invés de usar o diferente, por exemplo? Não, mas isso aqui não é nem um símbolo, não, certo? O livro está fazendo o que a gente chama de abuso de notação. Essa notação não existe. Mas o que ele está querendo dizer com o que ele está escrevendo aqui é: se você tiver a equação log menor do que k ou a equação log maior do que k, esse é um mesmo tipo de equação, um mesmo tipo de inequação, certo? É um abuso de notação que a gente chama. Então, se a sua inequação é essa daqui, então você resolve tendo o cuidado com a base, ó, se é maior do que 1 ou menor, tá certo? Mas veja que, em todo caso, repare que no caso da base estar entre 0 e 1, veja que você tem duas inequações para resolver. Uma delas é essa, e a outra é essa aqui, ó, tá certo? Você tem que ter esses cuidados. Por que você precisa ter isso daqui? Porque f de x está dentro do logaritmo. Tá certo? Ah, professor, mas e por que na de cima aqui, quando a base é maior do que 1, por que não precisa ter isso? Por que eu não preciso de f de x maior do que 0? Porque se o f de x for maior do que a elevado a k, automaticamente ele já vai ser maior do que 0, né? Porque a elevado a k sempre é positivo. Então não preciso escrever isso aqui, né? Compreendeu? E quando f de x é menor do que a elevado a k, ele pode ser negativo, mas aí ele não vai poder porque ele está dentro do logaritmo aqui. Compreendido? Compreendido. E aí é usando essas coisinhas aí que você vai resolver suas inequações. E incógnita auxiliar também, né? Aqui mais uma vez, ó. Se você pega esse tipo de equação, o que acontece nela? Esse tipo de inequação, né? Se você fizer o log de x na base 3 igual a y, essa inequação logarítmica vai virar uma inequação quadrática, ó, fazendo essa mudança de variável. Beleza? E aí você vai resolver essa inequação, obtendo essas coisinhas aqui. E aí, uma vez que você chega nessa inequação aqui, aí você vai cair numa outra, que é o quê? Y é igual ao log de x na base 3. Então, você vai ter que resolver essa inequação, tá? E essa aqui, ó. Beleza? Então, usar incógnitas auxiliares também continua sendo um método para você resolver inequações. Tá certo? E eu acho que era só isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no livro aqui. Acho que não. Tem não. Pronto. Só tem agora o próximo capítulo, que é logaritmos decimais. E eu acho que eu não vou falar sobre logaritmos decimais, não. A não ser a nível de curiosidade, mas em nível de cobrar na prova, eu acho que não. Beleza? Bom, então eu vou terminar a aula por aqui, porque eu já passei 5 minutos. Tenham todos aí uma boa noite.
até sexta-feira e lembrem-se de já ir fazendo exercícios referentes a esses capítulos aí antes mesmo de eu indicar exercício, certo? Olhem para os exercícios e imaginem que tipo de exercício o professor gosta de passar, né? E aí já vai fazendo esses. Tá certo? Professor, as aulas de Diga aí. dúvidas. As aulas de dúvidas não já tem uma certa previsão de quando vai ser? Sexta-feira já dá para fazer. Sexta-feira já dá para fazer só praticamente só dúvidas, Tudo bem. certo? Vocês devem ter dúvidas aí a respeito de funções polinomiais ainda, né? Também. E aí a gente vai ter exponenciais e logaritmos. Beleza? E aí na semana que vem, provavelmente a gente só faz dúvidas também, né? Na segunda e na quarta. Aí eu vou ver se na segunda e na quarta eu faço só dúvidas. É porque eu já queria começar com funções trigonométricas, mas vamos ver. Vamos ver. Certo? Enfim, então, mais uma vez, tenham todos uma boa noite até sexta-feira e tchau para vocês. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor.